Meninos usam azul, meninas usam rosa. Eu uso preto porque sou Batman. Olá, internautas! Esse é o canal Workart e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje no vídeo eu vou discutir um assunto bem polêmico, mais polêmico que mamilos. A animação tem gênero? Existe desenho animado voltado para os meninos e desenhos voltado para meninas? Meninos podem assistir desenhos femininos? Essa é a discussão de hoje. Não parece, mas esse assunto ainda é muito discutido nos dias de hoje. Afinal, ainda existem pessoas que acham que todo gênero tem que ter uma certa característica. Tipo, ainda existe pessoa que fala que cor tem gênero. Né, ministra Damares? Mas vamos fazer o seguinte, vamos analisar o assunto lá no iniciozinho. Primeiramente, o desenho animado não era algo específico para o público infantil. Os primeiros cartoons tinham sempre um conteúdo um tanto quanto adulto. Mas é claro que nada impedia de uma criança que fosse assistir. A criança assistia de boa, sem nenhum problema, os pais não reclamavam de nada. É claro que com o tempo, com a evolução da animação, com mais desenhos animados sendo criados, muita coisa foi mudando. Tipo, as coisas tradicionais, algumas se mantinham, enquanto com o tempo eles mudavam alguma coisa, porque de acordo não era apropriado para público tal. Ou seja, esses desenhos mais infantis não tinham nada de conteúdo adulto que somente um adulto entenderia ou acharia graça. Nessa mesma época, a maioria dos desenhos, eles eram voltados mais para o público infantil geral. Não tinha ainda aquela coisa de um gênero específico como público-alvo. E eu posso citar de exemplo os desenhos da Hanna-Barbera, que continham vários personagens e cada desenho tinha uma história diferente. E todos esses desenhos atraíam o público infantil, até mesmo o público adulto. Foi mais ou menos no início dos anos 80 que as coisas começaram a mudar. E eu não tô falando só em questão de gênero, não. Também meio que surgiu as restrições de idade para cada tipo de desenho animado. Agora, as animações da época começaram a chamar a atenção das crianças de diversas idades. Por exemplo, tinha desenho animado que era voltado para crianças de 3 a 8 anos, a outra categoria era de 9 a 13 anos e também tinha a categoria de 13 para cima. Assim, os desenhos de categoria 3 a 8 anos e 9 aos 12 já evitavam completamente inserir qualquer conteúdo adulto, assim evitando mostrar personagens que fumavam e bebiam e até conteúdo político. Ainda assim, a categoria de 3 a 8 anos, a maioria dos desenhos eram unissex, porque era mais voltado para crianças pequenas. Já a categoria de 9 a 12, eles criaram as subcategorias, desenho para meninos e desenho para meninas. Desenhos famosos como He-Man e She-Ra, Thundercats e My Little Pony. E uma curiosidade bem legal sobre essas subcategorias é que tudo foi uma estratégia de marketing. Esses desenhos ficaram responsáveis por vender uma quantidade de vender brinquedos da sua marca. Tanto que até hoje a maioria das animações infantis ainda fazem isso. Eles lançam um desenho animado e também lançam seus brinquedos. E as marcas que fazem muito isso é a Mattel e a Hasbro. A criação desses subgêneros deu tão certo que até hoje criam desenhos desse tipo. Mas pensem nisso, muito bem. Vocês acham mesmo que a criança se importa tanto com o gênero X e gênero Y do seu desenho favorito? É claro que não. Eu nunca soube, um caso de um garoto, mudar de canal porque estava passando um desenho de menina, não. No máximo o que acontece é que a criança muda de canal porque o conteúdo que está passando na televisão não é do seu interesse, ele não gosta, acha chato, isso sim acontece. Olha, eu tenho 20 anos de idade, eu sou da geração que o pessoal que não tinha TV a cabo assistia TV aberta, e a gente assistia muito TV Globinho e Bom Dia e Companhia. Bem, na época que a TV Globinho ainda existia e quando Bom Dia e Companhia valia a pena. Hashtag volta Priscila e Yudi. Na minha época, tinha os desenhos como Três Espiãs Demais, As Meninas Superpoderosas, Moranguinhos, desenhos do subgênero feminino. Assim como também existia desenhos como Super Choque, X-Men Evolution, Liga da Justiça, que eram desenhos voltados ao público masculino. Independente disso, a gente assistia todos esses desenhos ignorando o fato que o desenho tal era pro público masculino e o outro desenho era pro público feminino. A gente adorava. Gente, eu almoçava assistindo Super Choque, eu adorava assistir Ben 10. E olha, eu sei que um monte de marmanjo adorava assistir o Clube das Winx e sabe até hoje a música de abertura. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. E cara, não tinha o menor problema com isso, a gente adorava. Existia sim ainda na época desenhos que era mais unissex, mas ainda existia
eram produzidos desenhos de subcategoria e a gente assistia de boa. Nossos pais nunca desligavam: você não pode assistir 3 Espiãs Demais, garoto, você é homem. Ou no caso, você não pode assistir Ben 10, menina, você é uma dama. Não, e sério, se um pai já fez isso com você, ou se ainda faz, gente, isso é ridículo. Escuta, é o seguinte, não tem nenhum problema o seu filho assistir um desenho de menina, e muito menos uma menina assistir desenho de menino. Hoje em dia ainda tem essa questão, eles ainda produzem desenhos com subgêneros, mas ainda eles continuam produzindo desenhos unissex. Eu posso citar um exemplo de desenho atual, que é Miraculous, As Aventuras de Ladybug e Cat Noir, que, se você parar pra pensar, é o desenho da subcategoria feminina. Mas existem muitos garotos que adoram assistir esse desenho e ninguém tem nada contra. Os garotos, tanto garotos e garotas, assistem muito Miraculous. Então, pra simplificar, essa questão de desenho pra menino e desenho pra menina, se o seu filho estiver assistindo um desenho que não é respectivamente do gênero dele, não há problema nenhum, afinal, isso não vai influenciar em nada. A criançada gosta de entretenimento. Se o entretenimento agrada a criança, ela vai querer assistir. E não é só em questão de animação também tem o negócio de brinquedo, porque ainda há uma polêmica que menino não pode brincar de boneca e menina não pode brincar de carrinho. Então vou dizer uma coisa pra quem é pai de criança pequena. Não tem que se preocupar. Se seu filho quer brincar de boneca, não há nenhum problema. Isso não significa nada. A sexualidade da pessoa, ela descobre o que ela é quando ela chega num ponto mais maduro, na sua puberdade. Você não tem que se preocupar nada, porque criança é criança, ela se importa em brincar, ela se importa de se divertir. Ela não vai se preocupar se ela vai gostar de menino ou de menina, isso só mais pra frente. Afinal, porque se fosse assim, eu seria um homem trans, porque meu sonho de consumo era ter o lava-jato Hot Wheels. É assim, como eu tinha vergonha de pedir algo assim pros meus pais, eu aproveitava que, sei lá, ia na casa de algum primo meu ou de um amigo meu, se ele tivesse algum lava-jato Hot Wheels ou outra coisa de menino, eu brincava. E é o seguinte, vocês não precisam ter medo que o seu filho brinque de boneca. E, pra ser mais específico, sabe aquelas bonecas Baby Alive que é tipo um bebê? Olha, não tem problema o seu filho brincar, porque sabe o que vai acontecer? Ele vai virar um bom pai, porque ele tá meio que treinando na sua infância a como cuidar de uma criança quando ele tiver um filho no futuro. Se o seu filho assiste desenho de menina, assim, se você, homem, assistiu 3 Espiãs Demais, esses desenhos de menina, não tem problema. Afinal, esses desenhos eram muito bons. Assim como eu, não tem problema uma garota, na minha época, assistir desenho de menino. Nada disso influencia na criança. A criança se importa em se divertir. Ela não tá preocupada com mais nada além de ser criança. Então, olha, também não há nenhum problema um garoto usar rosa e uma garota usar azul. São somente cores, olha só. Isso não define ninguém, são apenas cores. Cor não define personalidade, não define sexualidade e muito menos gênero. Então eu vou deixar um recado para os pais. Deixa a criança ser criança, deixa ela se divertir com aquilo que ela gosta. Deixa assistir o desenho que ela queira, de acordo com a restrição de idade, é claro, muito importante. E principalmente deixa ela brincar com o que ela quiser. Se seu filho quer uma boneca, não discute, isso não quer dizer nada. A criança só quer brincar. Se a sua filha quer brincar de carrinho, não tem problema. Se ela quer jogar bola, pode jogar. Não tem nada a ver, gente. Parem com isso. Criança quer brincar. Criança dá trabalho, né? Eu fui criança, dei muito trabalho pros meus pais. E pra finalizar, todo sábado eu vou postar aqui no meu canal um vídeo novo. Então fiquem bem atentos todos os sábados. Beijo, pessoal!